Bem-vindo ao canal. E nesse canal vamos explorar os mistérios e curiosidades por trás das histórias bíblicas. Vamos mergulhar nas páginas sagradas em busca de respostas fascinantes e surpreendentes. E por gentileza, curta o canal e se inscreva e aperte o sininho de notificações. Vamos aprofundar nossa compreensão sobre o verdadeiro pecado que levou à destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Essas duas cidades mencionadas na Bíblia que foram destruídas pelo juízo de Deus. A destruição das cidades de Sodoma e Gomorra está registrada no livro de Gênesis. A verdade é que não foram apenas essas duas cidades que foram destruídas. Algumas denominações pregam que foi por causa da depravação sexual que elas foram destruídas. Por isso, usam termos como sodomia, associando as pessoas depravadas sexualmente. Seus habitantes, os sodomitas e os cidadãos de Gomorra, são lembrados na Bíblia como exemplo, pela forma com que transgrediram a lei do Criador. Vocês já se perguntaram onde se localizavam essas cidades famosas mencionadas na Bíblia? Sodoma e Gomorra são listadas entre as cidades que se ajuntaram no Vale de Sidim. Esse fato está descrito no livro Gênesis. Essas cidades são geralmente identificadas como as cidades da planície. Além de Sodoma e Gomorra, havia também as cidades de Admá, Zeboim e Zoar. A localização dessas cidades tem sido tema de muitos debates. Durante muito tempo, a hipótese mais defendida era a de que Sodoma e Gomorra e as demais cidades ficavam localizadas ao norte do Mar Morto. Supostamente, as cidades ficavam num local onde o Vale do Jordão se alaga, formando a planície do Jordão. Depois, com novas evidências e informações arqueológicas, a hipótese mais provável para a localização de Sodoma e Gomorra é a extremidade do sul do Mar Morto. Hoje, a maior parte desse local está coberto por águas rasas, não muito mais profundas que a altura mediana de um homem. Os estudiosos acreditam que essa península antigamente estava em contato com a margem ocidental. Então, na área sul, havia um terreno seco onde ficava Sodoma, enquanto que na planície ficavam as demais cidades, incluindo Gomorra. Sodoma, Gomorra e as demais cidades daquela planície eram conhecidas como cidades-estado. Isso significa que cada uma delas tinha seu próprio rei. Após uma guerra contra os reis da Mesopotâmia, essas cidades se tornaram submissas a Quedorlaomer, rei de Elã, durante 12 anos. Depois desse período, as cidades se rebelaram e entraram em guerra contra Quedorlaomer e seus 3 aliados. O resultado do conflito foi a derrota dessas cidades. Na ocasião, muitos de seus habitantes tiveram seus bens confiscados e foram levados para serem escravos. Entre os cativos estava Ló, sobrinho de Abraão, e a família de Ló. Está descrito na Bíblia que quando Abraão soube o que ocorreu com o seu sobrinho Ló, então ele foi resgatá-lo. Após derrota aos inimigos, Abraão recuperou os prisioneiros e os bens que foram levados como espólio de guerra. A destruição de Sodoma e Gomorra, Admá, Zeboim, está registrada detalhadamente no livro de Jazar. Em conexão com a história da destruição, o texto do livro fala sobre como o Senhor livrou Ló e sua família. De acordo com o livro de Gênesis, a única cidade que não foi destruída foi Zoar. As demais cidades daquela campina foram destruídas pelo juízo divino. A destruição de Sodoma e Gomorra se deu por meio de fogo. As Escrituras relatam que o Criador fez chover fogo e enxofre do céu. A destruição foi tão devastadora que toda a planície foi atingida, consumindo todos os habitantes e também a vegetação daquele lugar. O julgamento de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, para algumas pessoas se deu por causa da grande depravação sexual presente naquelas cidades. Obviamente não estamos defendendo esse tipo de conduta, mas se formos um pouco mais curiosos em relação a essa história, podemos analisar e tirar nossas próprias conclusões, pois devemos analisar para tentarmos entender a vontade de nosso Pai que está no céu.
Certamente os pecados de Sodoma e Gomorra foram muitos. Na visita dos dois anjos a Ló em Sodoma, é possível perceber o quão perverso era aquele povo. Inclusive, as Escrituras descrevem que tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, não tinha piedade. Esse fato está descrito no livro de Gênesis. Vamos aprofundar nossa compreensão sobre o verdadeiro pecado que levou à destruição de Sodoma e Gomorra. Ao ler o livro de Jazar, conhecido como o Livro do Justo, descobrimos que o povo dessas cidades praticava abominações e crimes, provocando o Senhor com suas maldades. Entre essas práticas pecaminosas estava o tratamento cruel dado aos estrangeiros que visitavam as cidades. Naqueles dias, eram observado que todo o povo de Sodoma e Gomorra e de todas as 5 cidades eram um povo extremamente perverso e pecaminoso contra o Senhor, e provocavam o Senhor com suas abominações, e se fortaleciam em envelhecimento, abominável e desdenhosamente diante do Senhor, e suas maldades e crimes eram naqueles dias grandes diante do Senhor. E as cidades de Sodoma tiveram 4 juízes para 4 cidades, e estes foram os seus nomes: Serac, na cidade de Sodoma, Sharcad em Gomorra, Zabnac em Admá, e Menon em Zeboim. E por desejo de seus 4 juízes, o texto revela que cada cidade tinha seus juízes, e quando um estrangeiro chegava, eles o levavam à força para uma cama preparada nas ruas. Se a pessoa fosse mais baixa que a cama, seria esticada para se adequar a ela, enquanto se fosse mais alta, seria espremida até que o homem tivesse alcançado os portões da morte. Essa perversidade e falta de compaixão pelos necessitados e pobres demonstra o afastamento dos princípios de amor ao próximo. E eles diziam: assim será feito ao homem que vier à nossa terra. E quando os homens ouviram todas estas coisas que o povo das cidades de Sodoma fez, eles não ousaram em ir para lá. E o Senhor foi provocado nesta e em todas as obras das cidades de Sodoma, pois eles tinham armazéns cheios de comida, e tinham tranquilidade entre eles, e mesmo assim não ajudavam os pobres e os necessitados. E naqueles dias seus feitos malignos e os pecados se tornaram grandes diante do Criador. E o Criador mandou que 2 dos anjos que vieram à casa de Abraão destruíssem Sodoma e suas cidades. Portanto, o verdadeiro pecado de Sodoma e Gomorra estava na desobediência à lei do Criador, o amor ao próximo. Essa falta de solidariedade e compaixão levou à destruição dessas cidades. Pois se fosse por perversão sexual, porque Deus pouparia as filhas de Ló, quando elas tiveram relações com o próprio pai? Amplie seus horizontes e mergulhe nas lições dos ensinamentos bíblicos no canal Histórias do Livro Bíblia. Inscreva-se agora e junte-se a nós nessa incrível jornada. O livro de Jazar é citado, como já vimos, em Josué e em 1 Samuel, e o apóstolo Paulo usa uma referência ao escrever para Timóteo. Este livro reescreve e reinterpreta todo o Pentateuco, mas traz elementos novos também, com supostos detalhes que não constam do Pentateuco que temos. Pelo relato bíblico, canônico, o livro já circulava no tempo de Josué e dos juízes de Israel, e era conhecido pelos profetas. Curiosidades e mistérios revelados, Sodoma e Gomorra. É uma parte fascinante da Bíblia que desperta curiosidade e intriga há séculos. Nesta obra, mergulhamos nas narrativas bíblicas e exploramos os segredos envolvendo essas cidades antigas. Com base nos relatos bíblicos encontrados no Antigo Testamento, o livro destaca as cidades de Sodoma e Gomorra, localizadas no Vale do Jordão. Conhecidas por sua notória perversidade, essas cidades se tornaram símbolos de desobediência e julgamento divino. O que vocês acharam dessa história? Deixe seu comentário, compartilhe com seus familiares, junte-se à nossa comunidade.
Curta, inscreva-se e ative as notificações para não perder as novidades. E que a paz do nosso Salvador esteja com todos vocês. Até a próxima.